Simulados são chave na preparação para concursos de educação física, mas será que você está fazendo do jeito certo? Desde 2019 eu trabalho exclusivamente com concursos e nas conversas, comentários que eu vejo das milhares de pessoas aqui nas minhas redes sociais, eu percebo que a maioria erra até quando fala o que são os simulados. É por isso que eu preparei esse vídeo para que você saia especialista em simulado, mesmo que você vá fazer o seu primeiro agora, de repente, nesse final de semana. Afinal, o que são os simulados e por que eles são importantes? Qual é o simulado que você deve fazer? E como fazer um simulado de verdade? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Diferente do que muita gente pensa, o simulado não é simplesmente responder questões. Pois é, se fosse só isso, bastava você responder 1001 questões de um único tema e pronto. Sua preparação estaria completa. Simplesmente responder questões do jeito errado é uma perda de tempo. Outro erro comum é achar que você vai aprender o conteúdo respondendo as questões. Saber o conteúdo é obviamente importante, mas o simulado não é só sobre conteúdo aprendido e você deve usar outros materiais para aprender. De nada adianta você saber todo o conteúdo se não dá tempo de passar, por exemplo, as respostas para o seu gabarito na hora da prova. De nada adianta saber todo o conteúdo específico se você começa respondendo a prova de repente de um conteúdo que você é mais fraco, desequilibra psicologicamente e vai mal no específico. De nada adianta gabaritar a prova objetiva, mas não ter tempo de responder a prova discursiva e ficar de fora das vagas. Ao fazer os simulados do jeito certo, você elimina riscos como esse na hora da sua prova. E os simulados do jeito certo começam com a maior aproximação possível da realidade dos concursos. Um piloto de avião não vai simular pouso e decolagem em um simulador de carros, não é? Não faria o menor sentido. Então, por que você acha que você vai simular o seu concurso ao responder mais 5 questões, escolhendo só aqueles temas que você gosta? Não funciona. O simulador certo nos concursos são as provas completas. Isso quer dizer uma prova de um concurso anterior, de preferência da mesma banca do seu concurso, com todas as exigências que você vai enfrentar. Tem prova de português? Você precisa simular com ela. Tem discursiva? Você precisa simular com ela. Vai ter que passar as respostas para a folha de gabarito? Então, você deve simular com ela também. Ah, e a maioria das provas de concurso seguem sendo feitas no papel. De uma forma bem direta, ao fazer os simulados do jeito certo, você vai aprender a entender as exigências das questões, o formato das provas, o tempo que você precisa para responder a prova e qual é a melhor ordem na escolha das provas. Pode ser que responder as questões conforme a ordem que já vem na prova não seja a melhor opção para você. Ao se aproximar da realidade do dia da prova, você vai ter mais controle da ansiedade, porque você já sabe o que está por vir. Você antecipa possíveis gatilhos que tirariam a sua concentração e o foco na hora da prova. Quanto mais você simula do jeito certo, mais conhecimento você tem sobre si e sobre a prova, ganhando a confiança no dia decisivo para garantir o salário para o resto da sua vida. Você não vai mais para uma prova sem fazer simulados, então a pergunta que fica é: qual simulado fazer? Uma parte da resposta eu já dei por aqui, da sua banca de preferência. Quando você tem acesso às provas anteriores da mesma organizadora do seu concurso, você pode perceber várias características: os temas mais cobrados, a forma como o conteúdo aparece nas questões e até as pegadinhas que a banca pode fazer. Só que nem todas as bancas disponibilizam as provas anteriores. É comum encontrar bancas que não têm provas de educação física na internet de uma forma pública. Só que muitas delas disponibilizam nas áreas exclusivas para candidatos nos sites para posterior conferência do gabarito, ou então deixam os candidatos levarem a versão impressa para casa. E nessas horas eu agradeço demais aos alunos que contribuem com essas provas, entre aspas, secretas, e eu disponibilizo todas elas dentro do método Potência para Aprovar. Lá a gente já tem mais de 1000 provas de 208 bancas diferentes e sempre está crescendo esse número em um sistema de buscas que facilita demais a vida de quem está se preparando para os concursos. Isso é só uma parte de tudo que o método tem, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
link para você saber mais do preparatório para concursos de educação física mais completo do Brasil. Se a sua banca realmente não tiver provas anteriores, você também pode buscar por provas de outras bancas, mas de preferência que tenham editais parecidos com o do seu concurso ou mesmo que tenham sido feitas na sua região, para o cargo que você quer passar. Assim você vai usar provas parecidas quanto ao conteúdo programático, para que você veja como os temas do edital podem ser cobrados na hora da prova e também na quantidade de questões e tipos de provas. Se você precisar responder provas de outras bancas nos seus simulados, não se prenda ao estilo das questões, mas aproveite para testar o tempo de resolução, para definir a sua tática na ordem dos tipos de prova e também para entender a cobrança dos conteúdos, quando os conteúdos programáticos forem semelhantes. Não encontrar provas anteriores da sua banca não é desculpa para deixar de fazer os simulados. Agora que você sabe a importância do simulado e quais provas você deve buscar, é hora de fazer um simulado de verdade. Como fazer isso? Reserve o tempo e crie as condições mais próximas possíveis ao dia da aplicação de uma prova de concurso. Sobre a mesa, deixe só a prova, caneta, folha de gabarito, uma água e o controle do tempo com um cronômetro ou relógio. Escolha o dia e horário, de preferência próximo ao do seu concurso. Os concursos costumam ser no domingo de manhã. E aí converse com as pessoas na sua casa ou vá até uma biblioteca, por exemplo, para ter silêncio e não sofrer com interrupções. Durante a sua preparação, faça testes para saber o que funciona melhor para você. Língua portuguesa ou matemática? Qual que gerou mais cansaço logo no início? Fazer a prova de educação física antes te deu ânimo ou gerou frustração? Esse tipo de avaliação é muito importante, além da, claro, conferência de quantas questões foram certas ou erradas. Mas também faça uma avaliação qualitativa, identificando os momentos de cansaço, que podem pedir uma pausa, uma ida para o banheiro, e se você precisa acelerar ou está controlando bem o tempo disponível que você tem. Na preparação para concursos, você precisa fazer tudo aquilo que está no seu controle. É isso que vai fazer com que você saia da prova com a sensação de dever cumprido. Fazer simulados da forma mais próxima à realidade da sua prova é algo que está no seu controle. Estudar com o melhor material dentro do método Potência para aprovar também. Se você chegou até aqui, certamente já percebeu que pode chegar na próxima prova como um profissional, mesmo que seja a sua primeira tentativa. Então siga fazendo aquilo que está no seu controle e aproveite para saber mais sobre o método Potência para aprovar aqui pelo site na descrição desse vídeo.